bom estar de volta aqui com você e mais um Papo Sintonia focado nas férias e, claro, também na saúde. Vamos falar com a doutora Clarice Saba, médica otorrinolaringologista, especialista em zumbido, nossa parceira aqui do programa Sintonia, sempre trazendo temas muito pertinentes. Nesse 2024, doutora, bem-vinda. Muito obrigada, é sempre um prazer participar, aproveitando para feliz ano novo a todos, né? Pois é, e sempre aqui com o CEOB também trazendo informações que ajudam as pessoas a viverem melhor com a sua saúde auditiva. Saúde nas férias, ouvido, praia, piscina, gelo, choque térmico. Nossa, que período, hein? É realmente uma grande procura no consultório, né? Sim. Porque, na verdade, assim, existe um contato maior com a água, né? Então, não só os esportes aquáticos, mas como todo mundo está de férias e muito calor, todo mundo vai mais para a piscina, né, para a praia. E se a gente não tiver cuidado, a gente pode inflamar a orelha, né, os ouvidos, por justamente excesso de água. E uma recomendação é não futucar. Quando a água entrou no ouvido, o que é que eu faço? Aí vai lá futucar com cotonete e inflama. Aquela sensação, né? Que às vezes as pessoas aumentam mais também o número de banhos, né? Uma pessoa fala, com esse calor já tomei 3 banhos hoje, não vou tomar o 4º. Pior que é. E às vezes até no banho pode penetrar Pode. E principalmente quando a pessoa tem alguma descamaçãozinha no conduto, a água pode ficar retida, ou existe um acúmulo de cerume, né? Porque tem pessoas que fabricam mais cera do que outras pessoas. Isso não é doença. Sim. Mas aí tem que ter cuidado e principalmente em não usar o cotonete. Que você empurra a água para dentro, o cera para dentro e a água fica presa. Então, assim, cotonete a gente já disse 1000 vezes, não pode usar. Você vai limpar a orelha, limpa com cotovelo, não com cotonete. Então, a gente tem que ter cuidado, né, com essa oferta excessiva de água nas orelhas, e não só nas orelhas. Por exemplo, para quem tem rinite alérgica, né, a praia é recomendada, mas a piscina a gente já tem que botar o pé no freio, porque o cloro, o sal azul, os elementos químicos podem piorar ou trazer as crises de rinite alérgica, né? Bom, então em várias coisas. Alguém vai dizer assim, bom, mas em pleno verão tem um passeio na piscina, minha casa tem piscina, não vou aproveitar. Então, mas como é que eu vou fazer um trabalho antes para segurar? Tem rinite, sabe que pode ser que tenha essa irritação mais, mas tem algo que pode ser feito para minimizar ou evitar crises nesse período? Tem. A recomendação é sempre lavar com soro fisiológico a narina, né? Antes, durante, depois, se possível, e tentar sempre compensar a rinite, porque aí vem a piscina, tem pessoas que têm sensibilidade ao ar-condicionado, ao ventilador, em se tratando do próprio processo alérgico, e aí pode afetar nariz, seios da face, garganta, né? A voz ou não, resseca. Então, existe o choque térmico com o gelado que você consome também. A gente bebe mais gelado nesse verãozão, né? Que faz calor. E essas ofertas a gente tem que cuidar. Por exemplo, você saiu da piscina, a criança ou a pessoa é alérgica, lava com soro. É porque aí dá preguiça, mas aí quando tem crise, eu devia ter lavado com soro. Pois é, entende? gente. Então é uma forma de amenizar. Lavado com soro isso antes, depois também que saiu da piscina. E depois que sair da piscina, porque aí você tira o excesso ali daquele produto químico que está ali, ou se você está num ambiente empoeirado, porque no verão o que acontece? Chove menos e aí você tem mais poeira. Então, o vento lá faz o levantamento da poeira e o narizinho do alérgico parece que chama, né? Meu Deus. Então, aí a recomendação é essa. Ou tratar mesmo a rinite antes, procurar o seu médico otorrinolaringologista para fazer o controle antes do verão. Essa manutenção, né, que precisa ser feita, não só nesse período, porque ao entrar nesse período já está mais seguro. Daqui a pouco vem também a mudança da estação, depois vem primavera e o inverno, vamos estar aqui de novo, falando que são outros cuidados típicos para o verão. Agora, nós sempre falamos de limpar, de usar o soro fisiológico para fazer essa higiene nasal. Agora, outro dia, eu vi uma pessoa até próxima dizendo que estava usando o soro para lavar o ouvido e se sentir melhor. Eu falei, gente, tem certeza? Eu digo, olha, amanhã eu vou estar com uma especialista no assunto da minha máxima confiança no trabalho e eu vou perguntar, porque eu nunca ouvi ninguém falar que colocou soro. Ele disse que coloca o soro, deixa um pouquinho depois, vira assim, sai. No ouvido, doutora? Tá certo isso? Não tá. Não é recomendado, absolutamente, porque você lavando com soro, você vai terminar tirando a proteção natural, né, da pele ali, daquela cavidade, você limpa
Você pode proporcionar um ressecamento, dar uma descamação, fazer inflamações. E não esqueça que fungo adora a umidade. E se você tem essa descamação ou tem até um cerume, essa água devagarzinho ali pode ir ficando retida. Então, não é recomendado. O que seria essa descamação? É perceptível? A gente vê que tem essa descamação? Não vê. Às vezes é lá dentro do conduto, você sente o quê? Uma coceirinha, como se tivesse um bichinho andando na orelha, né? Que a pessoa, aquela doutora, tem alguma assim coisa. Que a pessoa fica, aquela coceirinha gostosa que tem de falar assim. E aí é que tá, né? Quando você começa a coçar o ouvido, manipular o ouvido, né? Ou com cotonete, ou pasme, com um monte de coisas que as pessoas botam, não vou nem dizer aqui para não ensinar, dentro da orelha, aí você termina modificando essa pele, aí descama. Então, quanto mais descama, mais coça. Quanto mais coça, mais descama. E tem gente que descama mais, falamos aqui da produção de cera. Tem gente que vai produzir mais e não é doença, é só uma característica, mas descamar ou não descamar tem a ver com alguma coisa? Tem a ver normalmente com a pele ressecada ou manipulação mesmo. Ou até esporte aquático, né? Que aí você tem coisas para fazer também. Aí uma coisa vai levando a outra. Descamou, deu a coceirinha, coça, descama mais, aí é um problema. Então. Com certeza, com certeza. Então, o melhor é você ficar bem orientado de que fazer com o seu ouvido. Mas ouvido, não está se preocupando com o ouvido. Gente, isso é uma função tão importante, né, doutor? Pois é uma função e o ouvido é muito sensível. Importante. Muito sensível, a gente tem que ter cuidado, porque esse buraquinho aqui, a pele aí dentro, não tem muito como respirar, né? Então a pele da gente respira, troca, então a gente troca de pele, inclusive lá. Mas aí a gente tem que ter cuidado, porque como não tem muita respiração, digamos assim, essa pele, né, do conduto, você pode proporcionar doenças nessa manipulação, nessa tal de lavar em casa com soro, né? Então você tem que cuidar, você tem que pensar melhor. E aí, soro, tô falando de soro para falar o mínimo. Tem gente que coloca leite de peito, já fala, bota leite de peito, tá com problema no ouvido, bota leite de peito, não bota nada no ouvido. Tem alguns produtos, inclusive, que diz que é para amolecer a cera, para deixar. Tem que ser com recomendação médica. Só com recomendação médica, porque tem pessoas, por exemplo, que vão me procurar e dizem, doutora, meu ouvido estava entupido, eu comecei a usar tal remédio que dissolve a cera, e aí já chega lá usando. Quando eu vou olhar, não tem cera nenhuma. Porque tirou a cera. Não, porque a sensação pode ter sido por outra coisa. Às vezes até um pelinho de cabelo, quando corta ou quando cai mesmo, um pedacinho de pelo que fica encostado no tímpano, dá a sensação de plenitude, ou seja, de ouvido entupido. Então não use, não pingue gotas. A recomendação é, sentiu dor de ouvido, por exemplo, não pingar gotas. Tomar analgésico, dar analgésico à sua criança via oral. Não pingar nada para não mascarar, porque quando a gente for examinar, a gente vai ver o que há de fato, né? E essa história de, vou pingar a gota tal para diluir a cera, nem sempre é cera, acredite. Então é melhor não pingar nada na orelha. Vai para o seu otorrino, não futuca também, viu, gente? Pois é, imagina um pelo que você cortou o cabelo, caiu dentro do ouvido, você está com aquela sensação de plenitude. Quando ela fala assim, sensação de plenitude, não é aquela sensação, eu estou plena, não. É do ouvido. É plenitude auricular, como a gente chama, que é o ouvido entupido. Aquela sensação de ouvido entupido que incomoda, gente, não é bom para ninguém. Depois, quando você resolve, é até um alívio, dá mais bem-estar, né, para o nosso dia a dia. Com certeza, alívio danado. Pois é, e essa cera que cria mais, ela vai ter mau cheiro, essa cera natural, normal, que é produzida, ela vai ter mau cheiro, ou quando a cera está com aquele, você sente, chega perto do ouvido e fala, nossa, tá um cheiro estranho aqui. Na verdade, pode até ter. Quando acumula demais, é porque às vezes a orelha vai enchendo, e a pessoa não percebe, porque vai diminuindo a audição devagar. Quando é bilateral, é mais fácil para a pessoa não perceber. Tá? E com essas descamações, com o suor, né? Com a aguinha que cai e fica ali retida, e a pessoa às vezes não percebe, pode advir sim um odor desagradável. Tá? Então pronto, voltando, aí já viu, tem esse odor, então qual é o caminho, gente? Não tem outro caminho. O caminho é procurar, não tente improvisar. Quando a sua ouvido, você não sabe o que vai acontecer lá. Exatamente. Pode, já falamos aqui, perfurar o tímpano, né? Com certeza, eu tenho alguns pacientes que perfuraram o tímpano por excesso de manipulação, né? Não só com cotonete, mas com outras coisas também. E o detalhe é que o cotonete empurra para dentro. As coisas que você usa dentro da orelha para manipular, vai empurrando a cera, vai empurrando a descamação, vai empurrando tudo para dentro. E quando você chega no consultório, não é nem porque nos dá mais trabalho, porque a gente está ali para isso, mas porque você vai se sentir mais incomodado num procedimento que poderia ter sido muito mais leve. Entende? Pois é, então nada de manipular. Voltando então aí, praia, piscina, clube, as férias estão terminando, aí as pessoas, ai meu Deus, não fiz nada na minha
férias, nesses últimos dias, já estou voltando, daqui a pouco começa o carnaval, termina o carnaval, o ano começa. Isso. E vou aproveitar tudo. Aí se joga na piscina, tem que aproveitar tudo. Calma, então vai com calma, vai com orientação. Então, algumas pessoas, por exemplo, já falamos disso aqui, vamos repetir para você que não ouviu, pingar algum tipo de óleo natural, é indicado, o que, que vai usar para proteger, já que essa criança quer aproveitar os últimos dias de praia e de piscina que tem Então, no verão. as pessoas que querem aproveitar, ou que até fazem natação, etc. e tal, Sim. primeira coisa é buscar seu otorrino para ver se existe uma descamação exacerbada, uma presença de cera, ok? Em não tendo nada disso, existe uma forma de proteger que é pingando, por exemplo, um óleo de calêndula, um óleo de amêndoa, antes de entrar. Aí é pingar mesmo, uma gotinha. É pingar mesmo, uma gotinha, pinga, e aí joga fora, né? A para lá. Não é uma medida, assim, a gente recomenda isso, mas não é uma coisa que é feita assim, todo mundo tem que fazer isso? Não todo mundo tem que fazer isso. Mas a pessoa que tem a otite do nadador com muita frequência, a gente até pode recomendar isso, mas repito, depois que o otorrino examinar. Por quê? Às vezes você vai botar um óleo lá e você não sabe, mas você tem uma quantidade de descamação maior, uma quantidade de cera que não deveria estar ali na hora que você fizer isso, e aí é problema. Então, primeiro caminho é fazer. Normalmente, nesse período do ano, tem aquele check-up, né, anual. Eu falo das crianças, adolescentes, até os adultos, a gente se preocupa, tem que ir no cardiologista, tenho que fazer meus exames de sangue para saber como é que tá, dosar tudo. Às vezes até o oftalmologista, no caso de criança, porque vai voltar às aulas. Mas o otorrino, doutora, entra nesse pacote? Então, tem entrado? Tem, assim, que bom. Quando a pessoa nasce, né, quando a criancinha nasce, ainda na maternidade faz o teste da orelhinha, né? E alguns locais já estão fazendo o teste da linguinha, que é bom também, para ver a sucção e tal, né? Fala no futuro e tal. E existe já, assim, na verdade, quando você vai para pré-escola, você vai entrar na escolinha, você deveria fazer uma audiometria. Então é recomendado um exame de vista e um exame de audição, para você, né, ninguém ser pego de surpresa, você ser míope ou você não ouvir bem, se passou despercebido por algum motivo, você fazendo sua audiometria vai ver se você tem algum problema de perda auditiva, mesmo que seja transitório por alguma coisa, e aí aquilo vai ser resolvido de alguma forma, certo? Então existe sim esse pedido de fazer o teste auditivo, a audiometria, na pré-escola. Então, mesmo quando foi no otorrino, ela não pediu, o pai e a mãe já orientado, ouviu aqui a entrevista com a especialista, a doutora Clarice Sábado, disse, olha, eu gostaria de fazer a audiometria, mas não precisa, mas eu gostaria de fazer. Seria bom para fazer essa investigação? Seria sim. Agora, normalmente, o colega otorrino, ele pede sim, porque... E, na verdade, deveria vir da escola. A escola mandar pedir a audiometria para esta criança que está entrando e que ninguém conhece. Ninguém conhece, mas será que ela está vendo bem, está ouvindo bem, para ela ter o melhor aproveitamento desse conteúdo, é para que vai entrar, né? Pelos olhos também, claro, pela parte sensorial, do toque, mas pelo que ela vai estar ouvindo a professora lá falar. Se ela não está ouvindo bem, se ela está com a sensação de desconforto, porque ninguém investigou, nunca levou para fazer um exame, não sabe, imagina aí a perda. Mas lá na frente, quando eu descobri, já Pois é, exatamente, já perdeu muito ensinamento, e isso acontecia muito. Agora, com essa audiometria pré-escolar, que é feita na maioria, mas ainda não é assim, uma coisa 100% que deveria ser, a gente tem algumas surpresas negativas nesse aspecto. Pois é, mesmo quando não apareceu a dor da otite, espero que não apareça, quem sabe fazer uma avaliação aí final desse período todo de férias, de exposição, faz esse exame, vê se está tudo bem para começar bem aí o ano letivo. Então, qual seria a dica, assim, do básico para esse check-up ou para esse, ok, tá tudo ok com o meu ouvido, vou começar meu ano? Pronto, então eu digo assim, porque tem pessoas que têm mesmo, a gente chama até de otite do nadador. Sim. São pessoas que, ao fazerem esportes aquáticos, no geral, ficam inflamando as orelhas, né? Tem inflamação de forma repetida. Ou as pessoas que fazem natação. Então, essa otite do nadador pode ser, assim, a gente pode fazer profilaticamente alguma coisa, depende da orelha dessa pessoa. Então, por isso, a recomendação de buscar o seu médico otorrinolaringologista para que ele possa lhe orientar, claro, de uma forma personalizada, né? Existe uma coisa que a gente não falou aqui, mas que eu queria falar, que é o barulho, né? No verão é muita festa, muito barulho, já vem o carnaval aí. Então, a gente tem que ter cuidado com a perda auditiva. Então, o excesso de barulho nas orelhas podem dar perda auditiva.
houve na pandemia aí esse excesso de uso de fone de ouvido, então a gente já nota, assim, pessoas que têm uma emissão, algumas alterações em alguns exames, né? Então a gente tem que estar atento a isso também. E a outra coisa é a concorrência com a voz desse barulho. Então, não só a perda auditiva, que eu considero mais importante, porque pode não ser transitório, mas também, se você está num ambiente barulhento, você vai aumentar o seu tom de voz e nem sempre você vai impostar bem sua voz, você vai simplesmente falar mais alto. Ah, fiquei rouca, fiquei rouca, fiquei rouca. E isso pode causar um trauma na sua prega vocal. Então, assim, vamos com cuidado, pessoal. Beleza. Então já fica aí um próximo tema para a gente tratar aqui nesse período de festas, né? O carnaval vai ser o ápice desse ciclo de festas, desse ciclo de período de festas populares, e com certeza é um assunto que interessa muito, porque depois do carnaval vai ficar aquela sensação de zumbido, dependendo do seu nível de exposição a essas festas, você pode ter sim um problema sério, e não é o que a gente quer. A gente agradece, muito obrigada mais uma vez, e o CEOB está aí para ajudar as pessoas. Com Onde, certeza. por favor? Então, a gente está no Max Center, né, na sala 401, Max Center no Itaigara, né, vizinho lá ao Shopping Itaigara, e nós funcionamos há 34, este ano de 24 faremos 25 anos, 35, Ave Maria. 35 anos de existência nessa cidade, né, aqui sempre à disposição, ouvindo e ajudando, tentando ajudar os pacientes. Maravilha. A nossa indicação para você, doutora Clarice Saba, mais uma vez. Obrigada, médico otorrinolaringologista, especialista em zumbido, e o CEOB aí à sua disposição.